O treinamento gremista nesta manhã no CT Presidente Luiz Carvalho teve uma presença importante. PP voltou a trabalhar normalmente e está recuperado da pancada no tornozelo que sentiu na última terça-feira. Não será um problema para a sequência gremista ao longo da temporada. Renato já admitiu, não viaja para Erechim neste fim de semana para comandar a equipe à beira do gramado no compromisso contra o Ipiranga. Entretanto, ficará em Porto Alegre, não viaja para o Rio de Janeiro. Aqui ele vai trabalhar o time titular pensando na sequência de Copa do Brasil e também de Campeonato Gaúcho. O treinador, aliás, roubou a cena no dia de hoje. Concedeu entrevista exclusiva para a Rádio Gaúcha, onde falou sobre as críticas que recebe da imprensa, praticamente descartou o Michael neste momento, saiu em defesa de Thiago Santos e também falou sobre Lucas Leiva, que deverá ter os seus resultados de exames divulgados ao longo das próximas horas. Esse é o Diário do Grêmio KTO, de quinta-feira, 9 de março de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Grêmio aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário tricolor ao longo desta quinta-feira. Amanhã, Matheus Dávila tá de volta. Fiquem tranquilos, tá? Mas eu quero atualizar, começando a falar sobre o treinamento pela manhã no CT Presidente Luiz Carvalho. Apenas o aquecimento foi aberto para a imprensa. E neste aquecimento, PP foi a grande novidade. O volante treinou normalmente, participou normalmente do aquecimento no gramado do CT Presidente Luiz Carvalho, o que mostra que ele está recuperado do problema que ele teve no tornozelo durante o treinamento da última terça-feira, onde ele foi retirado mais cedo depois de uma dividida e preocupou todo mundo que estava acompanhando a atividade. O PP deve participar normalmente do fim de semana de treinamentos do time titular, que vai ficar em Porto Alegre, e aí não será um problema, por exemplo, para o jogo da próxima semana contra o Ferroviário, na Arena, pela Copa do Brasil. PP amplamente recuperado, jogador que teve muito destaque no último Clássico Grenal. Aliás, falando sobre fim de semana em Erechim, não é só PP e não são só os jogadores titulares que vão ficar em Porto Alegre. O Grêmio confirmou nesta quinta-feira que Renato Portaluppi seguirá na capital gaúcha e não viaja com o elenco para Erechim. Uma decisão da comissão técnica do clube para que Renato fique em Porto Alegre trabalhando o time titular pensando nessa sequência de temporada, de Copa do Brasil e também de Campeonato Gaúcho. A tendência, ou melhor, a dúvida é sobre quem vai ser o comandante do Grêmio na beira do gramado. A tendência é que seja o Alexandre Mendes, o Gabeira, auxiliar técnico do Renato. Mas existe a possibilidade de ser o Fera, auxiliar técnico recém-contratado também para o Grêmio nessa temporada. Definição que deve ser divulgada nesta sexta-feira, onde o Grêmio viaja no fim da manhã para Erechim, nesse compromisso pelo Campeonato Gaúcho. Lembrando, time alternativo no Colosso da Lagoa e com a presença de vários jovens das categorias de base que vão encorpar essa delegação no norte do estado, tá? Eu falei sobre o Renato não indo a Erechim e o Renato é o principal ponto, é a principal pauta desta quinta-feira no noticiário do Grêmio. Isso porque o treinador concedeu uma entrevista exclusiva para a Rádio Gaúcha. Participaram Marcos Souza, participou também o Felipe Duarte, pessoal de Gaúcha ZH entrevistou o Renato, o Jory Vasconcelos também participou, e o pessoal entrevistou o Renato na tarde desta quinta-feira por telefone. E o Renato deu diversas informações e diversas declarações muito importantes, que algumas eu vou reproduzir aqui, eu vou relatar aqui o que ele disse, tá? Por exemplo, o Renato começou falando sobre as críticas que ele vem recebendo. E ele diz que tem muita gente que prefere perseguir a pessoa, Renato, do que falar do trabalho do Renato. Diz que sempre chega antes dos jogadores, mas que quando ele se ausenta uma vez, parece que o mundo cai. Depois ele confirmou que não ia a Erechim, porque vai ficar treinando o elenco titular. E disse que até poderia ir para o Rio de Janeiro, mas que não vai. Decidiu ficar e não é pelas críticas. Renato falando sobre as críticas que até incomodaram ele, a gente sabe, pelo fato das críticas dele ter ido ao Rio de Janeiro depois do fim de semana de carnaval e ter perdido um treinamento, tá? Mas vamos para os principais assuntos mais objetivos do elenco do Grêmio, tá? Por exemplo,
O Renato falou sobre a cobrança que existe da parte dele, ou que não existe, para a direção contratar um ponta, em especial o Michael, que é um nome muito falado pelo Renato Portaluppi sempre que ele se manifesta. E aí, abre aspas para Renato. Olha, quando eu falei do Michael, muita gente disse que eu estava cobrando a diretoria. Uma mentira. A gente conversa diariamente, troca ideias. A vinda do Michael é uma opinião nossa. No 1 contra 1 é um jogador que abre muito espaço na defesa. Ele tem as características do Ferreirinha. O jogador não vem agora. Não vai ser liberado pelo clube dele, pelo menos até a metade do ano. É um sonho e não está totalmente descartado. Vamos aguardar até a metade do ano. Aqui o Renato já admite que jogou a toalha em relação ao Ferreirinha para o início do Campeonato Brasileiro. Talvez para metade do ano, talvez em julho, o Grêmio tente novamente a contratação do Michael. Mas agora para início de 2023 não vai rolar. Uma outra fala interessante do Renato é sobre Thiago Santos. Ele foi questionado sobre o fato de, por exemplo, ter colocado o Thiago Santos em um clássico Grenal, onde estava todo mundo criticando o Thiago Santos, e ele entra e falha, inclusive, no gol de empate do Internacional. A resposta do Renato. É uma situação um pouco delicada, o Thiago é um grande profissional, sujeito homem. E claro que ninguém é perfeito. Se vocês aí têm 30 pessoas e uma tem insatisfação do povo, vocês isolam ela ou vocês procuram dar força para ela, colocar ela para cima, ou simplesmente deixam ela de lado? Ele é um jogador do nosso grupo. Eu entendo a insatisfação do torcedor, mas eu não posso deixar de lado. Ele é um ser humano, é uma situação delicada. No momento ele é jogador do Grêmio. Eu entendo o torcedor, mas o importante de tudo é que o torcedor está feliz e eu acho que o torcedor tem que esquecer um pouco o Thiago. Com todo respeito, isso também é um pouco perseguição da imprensa, do jornalista. É um assunto que está superado. Saiu em ampla defesa sobre Thiago Santos, o Renato Portaluppi, algo que ele sempre faz e sempre defende muito os jogadores do seu plantel, é da característica do Renato Portaluppi, tá? E por último, eu já saio aqui da entrevista do Renato para falar sobre Lucas Leiva, porque o Lucas Leiva ele está em uma expectativa da torcida muito grande para saber quais os resultados do exame que ele fez ao longo desta quinta-feira, tá? Ele fez uma bateria de exames que, enfim, vão diagnosticar se ele terá ou não condições de voltar a jogar em função daquele problema do coração que foi diagnosticado no início do ano. Renato foi perguntado sobre isso e o Renato foi claro. Já existe um diagnóstico, segundo o Renato. O Renato já sabe o diagnóstico, mas o Renato disse na entrevista que ele não vai se manifestar. Ele vai deixar essa manifestação para o Lucas Leiva e vai deixar essa manifestação para os médicos do Grêmio. O Grêmio lançou uma nota nessa quinta-feira, afirmando na nota que o Lucas Leiva sim passou por uma bateria de exames e que a resposta, os diagnósticos, serão divulgados até o fim da próxima semana. Talvez é o Grêmio tentando ganhar um pouco de prazo para o diagnóstico, para o anúncio, não sei. Mas o Renato disse que já tem um diagnóstico e que ele já sabe. Foi um pouco de encontro àquilo que o Grêmio colocou na nota, tá? Mas foi o que o Grêmio se manifestou e foi como o Renato se manifestou e tá todo mundo na expectativa pelos resultados desses exames por um cara que é uma liderança do elenco, é um cara que é ídolo da torcida, que é o Lucas Leiva, tá? Pra fechar, gente, vamos falar de KTO aqui na dupla, tá? Quinta-feira foi de muitos jogos da Europa League e a gente vai ter ao longo desta sexta-feira jogos pela Série A do Campeonato Italiano. Vou passar aqui alguns jogos. Por exemplo, Spezia e Inter de Milão. Odd do Spezia tá pagando 6.6, empate 4.5, odd da Inter de Milão 1.5. Mas já dá para pensar no fim de semana, quando tem, por exemplo, Premier League. Sábado, às 9h30 da manhã, Bournemouth e Liverpool. Odd do Bournemouth 6.5, empate 4.75 e o Liverpool tá pagando 1.48. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Matheus Dávila volta nessa sexta-feira. Beijo!